Glória a Deus. Jesus é bom. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Ai, onde é que está aqui o que eu quero agora? Jesus. Aqui, verso 38, irmão. 12 de Mateus, capítulo 12, verso de número 38. Por favor. Abra sua Bíblia aí junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de número 38. Glória a Deus. Posso ler? Todo mundo já achou? Amém? Minha Bíblia diz assim, ó. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então, verso 45, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe, papai, com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos conduza, nos dirija, nos ensine, nos abençoe. Papai, eu peço que a tua presença, querido Deus Espírito Santo, seja conosco e que nós tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos, Senhor, possam te ouvir e o nosso coração seja quebrantado para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto trata sobre a incredulidade das pessoas. Quando os escribas, e quando a gente fala de escriba, é escritor, os caras que escreviam os textos religiosos naquele tempo. Portanto, conhecedores aprofundados das escrituras. Vamos nos lembrar que ainda não existiam os evangelhos, né? Então, existiam os salmos, os profetas, o Pentateuco, né? O Velho Testamento. Então esses caras, eles eram especialistas no Velho Testamento, porque esses caras eles faziam cópias dos manuscritos, era uma coisa comum, para que em todos os templos tivesse uma cópia deles. Então esses caras, os escribas, eram os caras mais religiosos, né? Os mais chatos, vamos colocar assim, né? Que andavam próximos a Jesus. E eles tinham bastante dificuldade em crer que Jesus de fato era o Cristo. Jesus é o nome de batismo, você sabe disso muito bem. Existiam muitos outros homens chamados Jesus, era com Pedro, José, João, nome comum naquele tempo,
Jesus, né? Porém, quando a gente fala Jesus, o Cristo, nós estamos falando Jesus, o Filho de Deus. Então, Cristo significa Filho de Deus. Quando eles se deparavam com esse cara chamado Jesus, o Cristo, eles tinham muita dificuldade de acreditar nisso. E o que é que eles pediam? Um sinal. Não é isso que a gente faz hoje? Você não pede sinal para Deus? Mas existem algumas coisas que Deus não vai te dar sinal. Em algumas áreas da nossa vida, Jesus não vai dar sinal. Porque a gente tem a obrigação de obedecer. E a palavra de Deus é o sinal. A palavra de Deus é o sinal, irmão. Você tem que cumprir a palavra de Deus na sua vida. Se a Bíblia diz que é assim, é sim. Se fala que é não e acabou. Não existe margem de dúvida para você fazer ou não aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. O Senhor aqui na Bíblia está dizendo que eu devo pintar a raiz do meu cabelo de preto. Mas eu quero um sinal do Senhor se eu devo pintar ou não. Irmão, se está escrito na Bíblia, pinta logo de preto. Não fica discutindo. A palavra de Deus, ela é o nosso direcionamento. Ela é o seu e o meu direcionamento. Nós temos que viver pautados pela palavra de Deus. Em tudo. Em todas as coisas. Não existe nenhuma margem, irmão, de erro, de manobra. Não tem. Não tem conversa. Quer fazer as coisas para Jesus? Você precisa fazer bem feito. Se não vai fazer bem feito, não faça. Porque a Bíblia trata disso. E fala, maldito do homem que faz as coisas para o Senhor relaxadamente. Maldito, a Bíblia diz. Maldito do homem que faz as coisas para o Senhor relaxadamente. Você já pensou, você chegar aqui no culto, tocou 3 louvor, né? Que já é bastante, trocou 3, e o pastor não chegou, porque se atrasou no banho. É mesmo? E aí tem que tocar mais um para ficar esperando o pastor. E aí 9 horas e nada. Você acha isso certo? Por quê? Eu tenho que ser o primeiro a chegar, irmão. Salvo uma situação especial. Tem que ser o primeiro a chegar. Então, quando você chegou aqui, o pastor já está cumprimentando você lá na porta. Os obreiros já estão todos dispostos, os que estão na escala de trabalho. E todo mundo está trabalhando para que as coisas do Senhor fiquem adequadamente certas. Porque elas devem ser assim. Devem ser assim. Você tem que fazer as coisas para Deus da maneira correta, do jeito certo. E você já pensou, você 5 horas da tarde, falando, Senhor, me dá um sinal, será que eu devo ir no culto hoje? Senhor, me dá um sinal, será se a internet piscar? Eu vou assistir o culto, se a internet não piscar, não vou. Irmão, tem coisa que você não tem que pedir sinal, você tem que só obedecer. Porque a palavra de Deus, ela explicita a coisa de uma maneira que não tem como você ter dúvida disso, né? Não deixa margem de dúvida. Então alguns dos escribas, dos fariseus, tomando a palavra, disseram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Eu pergunto para você, Jesus é obrigado a te dar um sinal? Sim ou não? Não. E quando você pede um sinal e Jesus não dá, o que você faz? Eu já falei para vocês que tem 3 tipos de resposta que o Espírito Santo dá para você, né? Claro que eu sempre faço questão de dizer, eu não sou dono da verdade, né? Mas costumeiramente são 3. Quais são? Sim, não e espere mais um pouco. É 3 coisas. Não sei se com você, mas comigo. O Espírito Santo não fica explicando as coisas. O pastor explica, né? Você vem e fala assim, pastor, eu posso, sei lá, orar pelas pessoas? O pastor vai falar, irmão, não. Por quê? Né? O pastor vai explicar por quê. Mas Deus não costuma dar explicação. Ele só fala, não. Jesus, eu posso? Não. Mas, não. Mas eu estava pensando, não. É não, irmão. Não é não. E a gente precisa aprender a lidar com Deus.
Ele não tem que ficar dando satisfação para você, explicação para você do porquê não. Então a gente precisa aprender, irmão, a primeiro obedecer. Porque a obediência é o segredo do nosso sucesso. Você só vai vencer se você obedecer. Só vai. Se você não obedecer, crente manhoso. Está cheio de crente manhoso, né? Você conhece crente manhoso? E se as coisas na igreja não estão indo do jeito que ele quer, o que ele faz? Faz manha. Quais são as características de um crente manhoso? Rebelde, argumentador, não é? Cheio de razão. Ele pensa que ele sabe mais que todo mundo. São características de um crente manhoso, que tem muita manha, não é? Manhoso. Então, o pastor, né, os irmãos estão há mais tempo nessa caminhada, conhecem esses crentes pelo seu cheiro. Você já viu aquele memezinho na internet do Shih Tzu? Não sei se você já viu. Que tem alguém, né, ali falando, ele está ali latindo e alguém usa aquilo para verbaliza, né? E diz assim: olha a minha cara quando eu aprendi que se eu não comer a ração, por 2 dias, mamãe vai dar peitinho de frango desfiado para mim. Você já viu esse memezinho? Do cachorrinho? Ah, bebê, não quer comer ração, não quer. Aí dá um peitinho de frango para ver se ele melhora. Não é assim na casa de vocês? Não é? O crente acha que Deus é mamãe. Mas Deus não é mamãe. Eu poderia imitar o baby, né? Não é mamãe, não é mamãe. Não é, irmão. Você pode morrer, rolar no chão, né? Criança manhosa. Mamãe, me dá esse sorvete, não. Ah, rola no chão, pula para lá, pula para cá. Não é assim? O crente faz isso. Muitos fazem isso. Está numa campanha de oração e aí não dá certo o negócio. Ah, a culpa é de Deus. Porque eu estou numa campanha, 21 dias, jejum, oração, estou subindo no monte, estou consagrando a minha vida, mas e a minha vida não vai. Irmão, Jesus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Não adianta você sacrificar. Você tem que obedecer, caramba. Se Deus falou que vai abrir a porta, pode esperar, vai abrir. Aí se Ele falou que não vai, você pode morrer rolando, que Ele não vai abrir. Ele não vai fazer. Não vai fazer, irmão. Não adianta. E você pode sair da igreja, ir para outra igreja, ir para outra. Você já parou para pensar? Essa semana a gente estava conversando, né? O crente cigano, né? Você conhece o crente cigano? Ele sai, né? Ele roda o mundo, né? Na cidade. Sai de uma igreja, vai para outra. Nunca, a igreja nunca presta. O pastor nunca é bom o suficiente para ele. Ele sai, vai para uma, vai para outra. Será que é a igreja que não presta? Será que é o pastor que não presta mesmo? Ou as pessoas que não se submetem à palavra de Deus? Se você for em qualquer igreja que seja de Jesus, todo lugar que você for vai ser igual, porque a Bíblia é mesmo. Ou eu estou enganado? Eu estou falando as de Jesus, né? Tem muitas que não é de Jesus, daí não prega a Bíblia, é outra coisa. Mas a Bíblia que prega Jesus, irmão, que ensina o Evangelho, é igual. Você pode ir na igreja católica, você pode ir lá. Se o padre for um cara de Deus, ele vai pregar a mesma Bíblia que eu prego para você aqui. Ele vai te falar a mesma coisa, independente da religião. Nós estamos falando de Evangelho. Independente da religião. Porque a Bíblia que nós usamos é a mesma. Então, se nós nos utilizarmos da mesma estrutura, não é? Que Jesus deixou na sua igreja, Ele disse: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Do que é que Jesus está falando? Da palavra de Deus. Essa é a rocha, é Cristo. O princípio foi o verbo, e o verbo se fez Deus. Caramba, é Jesus, é a sua palavra. Então, se você não aceita a palavra de Deus na sua vida, você vai aceitar o quê?
Você vai na igreja, mas não aceita a palavra de Deus. Ah, pastor, esse negócio eu não aceito. Irmão, mas está na Bíblia. Como você não vai aceitar? Isso não é um costume, isso é Bíblia. Se é um costume, você tem o direito de não aceitar. Mas a Bíblia, você tem a obrigação e o dever de aceitar. Se é que você quer ir para o céu. Se é que você quer ir para o céu. Porque para você ir para o céu, você tem que viver dentro da palavra de Deus. Você tem que se submeter à palavra de Deus. Senão não vai rolar, irmão. Não vai dar certo. 39, Gabriel. Mas ele lhes respondeu, 2 pontos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal se lhe dará, senão do profeta. Eu pergunto para você, você sabe qual é o sinal do profeta Jonas? Você não sabe? Quem foi o profeta Jonas? Alguns chamam ele de profeta fujão, né? Não é assim que eles falam? Mas quando você aprende a conhecer o profeta Jonas e a conhecer a história dele, a sua história de vida, você entende porque ele não queria ir para Nínive, né? Porque as pessoas, eles gostam de apontar o dedo, até para os profetas, né? Falar, esse profeta aí, não é? Mas a gente observando a história que trata e que fala sobre o profeta Jonas, inclusive existe uma história judaica, né? Uma lenda, vamos colocar assim, que o Jonas era o filho da viúva de Serepta. Isso é uma lenda judaica. O Jonas, ele era o filho da viúva de Serepta. Quando Elias profetizou que por 3 anos e meio não ia chover lá em Israel, né? Reis, capítulo 17, você conhece muito bem. Ele vai para o rio, que os corvinhos dão comida para ele, né? Quando ele sai do rio, ele vai para a casa da viúva, que multiplica a farinha, o azeite, todo mundo conhece, né? O guri que morava lá era o Jonas, segundo uma lenda judaica. Isso não está escrito na Bíblia, isso é história, tá? Era ele. E a mãe dele era viúva porque os ninivitas tinham matado seu pai. Isso é história. Porque Nínive ficava ao norte de Israel, exatamente onde eles estavam. E os ninivitas eram um povo de bandoleiros, né? Então eles entravam, roubavam, saqueavam e iam embora. Matavam as pessoas e eles roubavam constantemente. Aquela área de Israel era saqueada pelos ninivitas. Então, segundo essa lenda, isso não está escrito na Bíblia, essa lenda judaica, os caras, quando entraram para saquear, mataram o pai de Jonas. Por isso que quando Deus falou para ele ir nos ninivitas, ele não quis ir. Por isso ele não quis ir. Ele queria que os ninivitas fossem tudo para o inferno. Ele não queria falar de Deus para ninguém. Eu falei, eu quero que esses caras vão para o inferno, eu não quero nem saber. Por isso ele não foi. Por isso ele não queria, porque ele já sabia que se ele fosse lá nos ninivitas e pregasse o arrependimento, como ele fez, 40 dias, não é? 5 dias da Bíblia? De dia e de noite, pregando a palavra, ele sabia que Deus ia se compadecer dos caras, mas no fundo do seu coração, ele queria que Deus matasse todo mundo. Então, o sinal do profeta Jonas é o seguinte: arrependa-se. Esse é o sinal. Ele foi e pregou para os ninivitas o quê? O arrependimento. E o que é que os ninivitas fizeram? Se arrependeram. Que era o que o Jonas não queria, por isso ele ficou enlouquecido. Não é? Era o que o Jonas não queria, porque o Jonas queria que Deus matasse todo mundo. Mas a Bíblia diz que lá em Nínive tinha mais de 100 mil habitantes. Uma cidade enorme. Pra você ter uma ideia, a cidade de Guaratuba tem 37 ou 8 mil. Para 100 mil, é 3 vezes maior que aqui. Quanta gente tinha? Então Jonas foi lá e pregou o quê? O arrependimento. Ele disse, arrependam-se porque virá sobre essa terra a justiça de Deus. A Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram, que o rei dos ninivitas vestiu o pano de saco, que é sinal de humilhação diante de Deus, jogou cinza na sua cabeça e fizeram um jejum e disse por 24 horas, eu não me lembro quanto tempo, 1 dia, 2, não sei, ninguém vai comer e nem beber nada na cidade, nem os animais. E todo mundo vai ficar de joelho clamando pelo arrependimento diante de Deus. E todo mundo se arrependeu. E Deus teve misericórdia e não destruiu a cidade. Então qual é o sinal de Jonas? Ouça a palavra de Deus e se arrependa do teu pecado. É isso aqui que Jesus está falando. O único sinal que vocês vão ter é o de Jonas. Se arrependa e aí você vai ver.
Se você não se arrepender, você não vai. A Bíblia não diz que se crermos, veremos a glória de Deus? É isso que Jesus disse para Natanael. Ele disse, quando tu creres, verá coisas maiores. Então, qual é o sinal de Jonas? Você tem que se arrepender. Você tem que crer. Aí você vai ver. Porque quando a gente vivia no Novo Testamento, primeiro Deus fazia um milagre para os caras. E os caras olhavam, dá um exemplo. O Senhor vai e tira o povo de dentro do Egito. Manda todas as pragas lá, não foi isso? Porque o povo não conhecia Deus. Deus escolheu aquele povo. Não é descendência de Jacó. Deus escolheu os caras estão no Egito 400 anos como escravos. Deus levanta Moisés e fala, Moisés, vamos lá, porque eu escolhi esse povo, vou tirar esse povo daí. E aí quando Moisés conversa com Deus, ele fala, Senhor, como é o seu nome? Para que eu diga para o povo que o Senhor é o nosso Deus. Porque Moisés não sabia nem o nome dele. O que o Senhor fala para Moisés? Diga para o povo que eu sou. Isso que Deus falou. Diga para o povo que eu sou. Aí Moisés foi lá no meio do povo e disse, o seguinte, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nome dele é Eu Sou. Mandou eu vir aqui levar vocês tudo embora. Os caras, sai fora, rapaz, quem você pensa que é? Você acha que foi diferente disso? Não. Então Deus deu para Moisés os sinais, os eventos grandiosos. E nós vimos todos os sinais que foi dado a Deus para Moisés. Aí o povo saiu do Egito, não é? Caminhou 3 dias e chegou aonde? No Mar Vermelho. E aí eles trancados no mar, não tinha como sair, numa península, né? O exército de Faraó vindo lá de trás, né? O exército de Faraó vindo lá de trás, e é um lugar estreito, né? Porque eu fui lá no Egito, eu vi esse lugar lá. Um lugar complicadinho lá, hein? E aí o povo, o que o povo fez? Falou, olha aí esse miserável do Moisés. Tirou nós lá do Egito para matar nós aqui na beirada do mar. 3 dias só andando, irmão. E o que Deus fez? Abre o Mar Vermelho. Um grande sinal. Aí o povo, esse aí é Deus mesmo. Então o povo era movido a sinal, a milagre. Então no Velho Testamento Deus fazia milagre para que o povo cresce que ele era Deus. No Novo Testamento mudou o negócio. Agora você tem que acreditar que ele é Deus para daí você ver o milagre. Então Jesus disse, quem creres verás a glória de Deus. Se você não crer, você não vai ver. Porque agora Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer para você saber que ele é Deus. Não fez? Você já sabe, você já conhece. E aí você vem na igreja e fala assim, Senhor, se tu queres que eu te sirva, se tu queres que eu te sirva, se tu de fato me chamou para ser profeta, então me dá um sinal, quero ver um camelo passando aqui. Você acha que você vai ver o camelo? Senhor, eu quero um sinal igual o Senhor deu para Isaías. Eu quero que o Senhor retenha o sol, atrase ele lá do relógio de Acais 10 graus. Você acha que Deus vai fazer isso aí para você? Eu quero fazer igual o Josué, Senhor. Eu quero que o Senhor detenha o sol lá no Vale de Ascal, a lua lá e vai ficar um dia, vai ter 24 horas. Acha que Deus vai fazer isso aí para você, irmão? Que mané sinal, irmão. Você tem que crer na palavra e obedecer, cara. Quando eu falo para você que a única relação que nós temos que ter com Deus é sim, senhor, não, senhor, e permissão para eu ser preso, você só dá risada. Mas é verdade. É verdade, irmão. Você tem obrigação de obedecer. Obrigação de obedecer. Você tem uma vida boa, uma vida mansa. Todo mundo tem. Não tem ninguém aqui com ferro no pé. Não tem ninguém com as costas que levou uma chicotada. Tem alguém? Não tem, irmão. Alguém passando fome? Não tem. Frio? Não tem, cara. Tá todo mundo na boa. Você está aí, ó, com a tua roupinha bonitinha, cheirosinho. Cheirosinho, feliz, passou um domingo tranquilo, almoçou uma comida gostosa hoje.
Ou não foi? Uma comidinha gostosa, uma maionezinha, não sei vocês, hoje eu comi comida de domingo, né? Comi churrasco, maionese, arroz, farofa. Oh, glória, aleluia. Eu chego aqui no culto e vou ficar chorando. Ah, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha vida tá uma merda. Irmão, eu tô comendo churrasco, farofa, vai reclamar, cara. Eu já passei o tempo do pão seco. Já passei por isso, pão seco, já passei. Só de arroz, já passei também. Aí dando glória a Deus. Aí hoje nós estamos comendo churrasco, tomando Coca-Cola. Você toma Coca-Cola hoje? Tomou, né? Você não toma Coca-Cola, né? Esqueci. Faz da Cuts. Ó, irmão. E tá reclamando, varão. Tá reclamando, cara. Ah, Jesus, me dá um sinal. Se o Senhor quer que eu ande na tua presença, irmã, é a tua obrigação. Se você não andar, você vai para o inferno. Jesus não vai dar sinal para você, cara. A não ser que seja uma outra situação, né? Aí a gente deve pedir um sinal para Deus, mas não em função disso aqui. Jesus, se tu é Deus na minha vida, faz esse fio aqui ficar branco. Irmão, você não crê, você não vai ver nada nunca. Mesmo que o fio fique branco, você não vai acreditar, não adianta. Toda vez que você entrar numa intercorrência com Deus, cara, você vai pedir um sinal. Para com isso. A gente tem que aprender a obedecer. Você vive a tua vida do jeito que você quer, faz o que você quer, quando você quer, na hora que você quer. A tua vida é uma merda, porque dá tudo errado, porque você só faz o que você quer. Você não ouve Deus, não ouve a palavra de Deus, não anda de acordo com a vontade de Deus. E daí você vai reclamar, vai chorar. Se você não obedece, irmão, você tem o que você merece. Cada um tem o que merece, ou não é? Você não planta nada, quer colher? Eu ano que vem quero colher laranja lima. Sabe o que eu fiz? Plantei um pé de laranja lima. E achei um grandão, já cheio de flor. Plantei um pé de laranja lima. Ano que vem eu vou colher o quê? Laranja lima. Você vai colher o quê? Vai comer a minha laranja? Vai, né? Porque eu vou trazer aqui, você vai comer, mãe. Hoje é dia 21. Isso? Hoje é dia de podar. A partir de hoje, essa semana, é dia de podar o pé de fruta. Você tem uma semana para fazer a poda do pé de fruta. Está na lua adequada, no dia adequado. Principalmente cítrico, laranja, limão, mimosa. Essa semana é a semana de podar as coisas. Você vê que ele está com os brotinhos, né? Está tudo começando a dar brotinho. Aí você vai na ponta do galinho assim, conta 1, 2, 3 brotinhos e corta. É assim que poda. Tudo. Por que você vai podar o pé? Para que ele se fortaleça e dê mais fruto. Se você não podar, ele vai dar menos do que deu ano passado. Daí a árvore está grandona, aí não vai dar fruto, porque você não podou. Você acha que Deus não faz isso conosco? Acho que não. Porque se Deus deixar você só crescer, daqui a pouco você para de dar fruto. Você fica folgado. Quando o crente começa a se folgar, o anjo desce, irmão, carripa. Começa a se folgar, o anjo já desce e carripa. Para você não ficar folgado, para você orar. Que Deus só abençoa, só abençoa, só abençoa. Você vai ficando folgado, folgado, folgado. A gente, sexta-feira à noite, estava lá no sítio, na cozinha, na casa velha lá. E aí o Branco estava sentado de costas para a janela. E eu estava sentado de frente, a gente estava jantando. Na janela, passou um negócio na janela assim, ó, do lado de fora. Eu não falei nada, eu vi, mas não falei nada. Fiquei bem de boa, né? Aí o meu primo falou para mim, será que tem alguém lá fora? Eu falei, acho que não, né? Só estamos nós aqui. Ele falou assim, nossa, mas eu tive a impressão que passou um negócio que você não viu, ele está de costas. Eu falei, vi. Eu falei, mas eu nem vou lá fora olhar, deixa lá, né? Tá com preguiça. Você acha que essas coisas não existem, irmão? Que não tem nada desses troços aí? Acho que não.
Você fica enchendo o saco do pastor, imagina na sua casa, onde você vive, nos lugares que você vai. Está cheio por aí de visagem. Irmão, visagem. Eu só dou risada. Morto não incomoda ninguém, né? Só os vivos que incomodam. Eu já aprendi isso. Quem incomoda a gente é os vivos, irmão. Os mortos não. Ah, morreu. Sabe Deus quem que é, né? Eu não sei. Não sei. A casa grande que tem lá, porque o pessoal de quem a gente comprou era do balacobaco, né? E a gente comprou o sítio. Era do balacobaco, os caras batiam um tamborzinho e tal, né? Tinha umas coisinhas lá. Mas sempre soube, né? Já orei lá e tal. Vai precisar orar de novo, mas eu tava com preguiça. Falei, não vou perder meu tempo com esse troço aí. Tava com fome, né? Falei, vou comer, deixa aí. Entendeu? Às vezes eu passo, olho lá na casa, eu vejo um negócio do Fernando que vai lá reformar a casa lá, né, Fernando? Às vezes eu olho e falo, nossa, tem impressão que tem alguém lá na janela, fico olhando. Às vezes eu tá sem óculos, né? Eu ponho o óculos, olha. Aí não tem ninguém, eu falo, acho que é coisa da minha cabeça, isso aí, não. Tinha uma coruja que morava lá, desse tamanho assim, branca, bem grandona. E às vezes ela passa voando lá, mas às vezes não é coruja. Eu vejo, mas eu não me importo. Porque o mundo físico, ele coexiste com o mundo espiritual. E os espíritos existem aí fora os mundos. Os mundos. Mas você, até nisso, você tem que ter sabedoria para você lidar. 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da... O que é que simboliza o Jonas 3 dias na pança do peixe? Jesus 3 dias e 3 noites na pança da terra. Amém? Assim como o peixe vomitou Jonas na praia, a terra ia ter que devolver Jesus. A sepultura ia ter que se abrir para Jesus ser devolvido. Ou seja, Jesus iria ressuscitar. Você pode até querer ser chato e falar assim, não, mas espera aí, ele morreu sexta-feira 3 horas da tarde, então sábado 3 horas da tarde, domingo... Não, mas pera, ele ressuscitou domingo 6 horas da manhã. Aí você vai falar que Jesus estava ansioso? É no 3º dia. Morreu na sexta, sábado, domingo. Não é 3 dias, 72 horas. É no 3º dia. Interpretação correta das escrituras, no 3º dia ressuscitarei. Ele não falou a hora. Falou, Cláudio? Não disse, né? Não falou. E ele veio na primeira hora do 3º dia. Por que a gente costuma errar as coisas? Porque a gente quer colocar as coisas segundo o raciocínio humano. A gente quer que as coisas de Deus aconteçam na hora que a gente acha que é. Mas ele falou 3 dias, então ele tem que ressuscitar só na segunda-feira, 3 horas da tarde. Não é? 72 horas. Ele não falou isso. Então veja como a gente normalmente interpreta de maneira errada o que está escrito na palavra. Então no 3º dia, não quer dizer em 3 dias. Né? 72 horas, tempo do povo. 6 horas da manhã, tempo de Deus. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Que o Senhor pode vir muito antes do que você imagina. Que Jesus pode chegar muito antes do que você pensa. Porque você fica jogando né, lá, e Jesus pode vir aqui. Pelo menos para mim e para você. Pelo menos para mim e para você. A gente não sabe o dia, por isso nós devemos estar preparados. Vamos mais para frente, 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de... É porque Jonas pregou o arrependimento. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Arrependimento. Arrependa-se do seu pecado. É isso, essa é a mensagem que Jesus Cristo trouxe para nós. Se arrependa do seu pecado e mude.
e mude. Se arrependa e mude. Porque não adianta você se arrepender e você não mudar. Não adianta. Se arrepender e não mudar. Sabe aquele dia que você comeu a Neuci esses dias lá em casa? A gente foi comer um churrasco e ela cortou aquela gordurinha da picanha, sabe? E eu falei, você vai comer essa gordura? Eu vou comer a gordura. No outro dia estava lá, Epocler, chá de boldo. Ia lá fora. Verde, parecia prima do Hulk. Aí eu vim pertinho dela e falou, quer comer uma gordurinha? Não, fala isso pra mim, Sandro. Quer comer uma gordurinha? Quando você passa por isso, o que é que você pensa? Eu passei por isso a minha vida inteira, né? Antes de eu fazer cirurgia bariátrica, eu tinha um problema gravíssimo de indigestão. Gravíssimo. Gravíssimo. Se eu comesse gordura, eu passava mal, um monte de coisa. Nossa, quase morria de tanto vomitar. Era um troço miserável. Quando pegava errada, veio errada, já era. E quando eu estava passando mal, sabe o que eu lembrava? Do que eu tinha comido. Podia ter sido ontem que eu comi, porque daí não fazia digestão, eu passava mal. E tinha que vomitar. Quase morria. Né? Mas enfim. Não quero falar de vomitar, né? Não, nem jantamos ainda, não vou falar disso. Então, o que é que você lembra? Você lembra o que você comeu que te fez mal. Lembra quando tua mãe falava assim, guri, não coma isso aí que vai te fazer mal? Quem lembra? Praga de mãe pega mesmo, né? Não pega? É você comer e passa mal. E quando você está passando mal, você fala, meu Deus, por que eu fui comer aquele troço? Não é? Então, quando você se arrepende de ter comido aquilo, o que você deveria fazer? Não comer aquilo nunca mais. Sim ou não? Depois que eu pude começar a comer doce, logo que eu fiz a minha cirurgia bariátrica, uns meses depois, eu tinha um desejo de comer chocolate branco. Eu gostava muito de chocolate branco. Mas você sabe que chocolate branco não existe, né? Você sabe disso, né? Que é gordura vegetal aquilo, né? Não tem, chocolate branco não existe. Misturado com leite em pó, ou seja, é um veneno aquilo. Mas eu adorava aquele negócio. E aí eu comprei uma barra de chocolate. E comi um pedacinho. Aí não fez mal, eu comi mais um pedacinho e resumi, eu comi a barra inteira. Irmão, quase morri. Quase morri. Agora eu pego o chocolate branco, sinto o cheiro, me dá vontade de vomitar. Criei uma repulsa. Meu cérebro fez isso. Fui eu. Para se proteger da minha idiotice. E parar de comer chocolate branco. Eu sinto o cheiro daquele... Não é uma coisa, eu não como. E eu adorava isso. Gosto. Aquele opereta, né? Sabe aquele? Da Garoto. Nossa, sensacional aquilo. É o que eu gostava. Não consigo comer mais. O chocolate, o shot, sabe aquele com amendoim dentro? Cara, que troço maravilhoso, né? Não como mais. Não como mais, sabe por quê? Tem muita gordura hidrogenada. Eu como, passo mal. Eu só como chocolate quando eu ganho, que alguém manda um chocolate para mim que é de chocolate mesmo, né? Daí eu como. Até tô comendo uns que uma irmã fez em um chocolate caseiro, extraordinário, não passo mal. Tá lá no meu cofre e eu como um todo dia. Até acabar ele, eu tô comendo um por dia. Não passo mal. Mas se eu for lá e comprar aquele da Garoto, que é gordura hidrogenada, comer e passar mal. Então, nós, quando aprendemos a verdade nos liberta do quê? Da mentira. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos traz à mente? O pecado. Então, como nós sabemos que o pecado vai levar a gente para o inferno, o que nós temos que fazer? Não pecar. Então o Espírito Santo
faz você criar uma repulsa pelo pecado. E aí quando você sente o cheiro do pecado, você fala, opa, chega até a esquentar a ponta da mão. Você já sentiu isso aí? Parece que já começa a te queimar já, né? Irmão? Você já... Opa! Você não tem isso aí não? Você fala, ai de mim pôr a mão nesse troço aí que eu vou queimar no quinto dos invernos. E aí você aprende a não pegar mais nada que não é seu. Você aprende a não pôr a mão onde você não deve. Não é? Você aprende a guardar a tua língua dentro da tua boca. Você aprende, irmão. Aonde você aprende isso? Aqui, ó. A palavra de Deus. Porque ela ensina a verdade. E com a verdade você aprende que você viveu a tua vida inteira na mentira. Aonde tudo podia. Pode, não coma o chocolate branco, rapaz. O importante é você matar o desejo que você está aí. Pode comer. Mas quem vai ficar pendurado no vaso vomitando depois? Abraçado naquele troço que você nem chega perto, né? Eu estou me utilizando desse subterfúgio porque ele é importante nesse momento. Já passou mal para vomitar? Em que posição que você fica no vaso sanitário? Você nunca vomitou no vaso sanitário, irmão? Quando você está no terceiro vomito, você já está abraçado nele, irmão. Eu estou mentindo? Tem gente que olha para aquele troço e fala, ui, vai vomitar lá para você ver. Quantos minutos leva para você estar agarrado nele, chamando Hugo? Hugo, Hugo, Hugo. Não é isso aí? Sim ou não? Assim é o pecado, irmão. Sujo, mas você está tão embalado que você está agarrado nele e você nem vê. Ou não é? Quando você vê, você não está agarradão no pecado lá, unhas e dentes, literalmente. É imundo, é sujo, vai levar você para o inferno, mas você não está nem aí. Porque você está numa situação, te colocou, ou você mesmo, né? Se colocou numa situação onde você está ali naquele ato que em outro momento para você era horroroso. Eu acho que mais exemplificado que isso é impossível, né? Melhor que isso, impossível. Vamos lá, 42. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração. Você vai falar assim, mas a rainha do sul não era a rainha de Sabá? É. Mas ela se converteu? Não. Mas Jesus está falando que ela foi justa. Quando ela veio para Salomão para buscar a sua sabedoria, buscar o seu conhecimento. E ele está falando que a rainha de Sabá veio até Salomão, mas eles não vão até Jesus. Que ela é mais justa que eles, que acham que são justos. Por quê? Porque eles não buscam a justiça de Deus, mas ela veio buscar. Mas ela veio buscar a justiça de Deus, mesmo ela não sendo do povo judeu, não fazendo parte do povo de Deus. Porém, ela saiu do seu reino, trouxe presentes para Salomão, veio para ouvir a sabedoria de Salomão, que lhe foi dada por Deus, e isso lhe foi imputada por justiça, irmão. Olha o que a Bíblia está falando, e nós estamos lendo o Novo Testamento. E está cheio de gente aí pregando religião, falando outra coisa. Que se você não for da igreja dele, você vai para o inferno. É isso que os caras falam? Só a nossa igreja que vai para o céu. Se você estiver noutra aí, portona larga aí, você vai tudo para o inferno. Mas olha o que Jesus está falando, que a rainha de Sabá vai para o céu. Ou não é isso que você está vendo aqui? Eu digo isso aqui sempre e vou continuar dizendo até Jesus voltar. Irmão, o céu vai ter muita surpresa. Muita gente achando que vai para o céu e não vai. E muita gente que você jamais imaginava que estaria lá, vai estar lá. E você não vai, ou eu. Porque a gente julga as coisas segundo a nossa justiça. E a Bíblia diz que nós temos que julgar segundo a justiça de Deus.
não a nossa. Então o texto vem de maneira muito clara. E ele diz, eis aqui quem é maior do que Salomão. E os caras não acreditam nele, quer sinal. A rainha de Sabá pediu sinal para Salomão. Salomão, me dá um sinal que a tua sabedoria vem de Deus. Não. Não. Ela ouviu, recebeu, reconheceu e foi citada por Jesus Cristo como justiça. Por isso. E nós, muitas vezes, não nos submetemos à palavra de Deus, irmão. Mas a rainha de Sabá se submeteu. Porque Salomão a instruiu e Jesus está dizendo que ela seguiu o conselho dele. E a palavra de Deus nos instrui e nós não seguimos o conselho dela. Ela diz que a gente deve ir para a direita, mas nós queremos ir para a esquerda. Ela diz que nós devemos subir, mas nós queremos descer. Não é? Então a gente tem que aprender a obedecer, parar de fazer sacrifício, irmão. Para de sacrificar. Eu vou fazer 30 dias de jejum. Cara, você não obedece a palavra de Deus, o que adianta você ficar jejuando? Você não anda dentro da palavra de Deus, o que adianta você ficar jejuando? Se matando de jejuar? Para com isso. Começa a ouvir a palavra de Deus. Começa a colocar a palavra de Deus por prática na tua vida. A dar outra face, a não roubar, a não matar, a não mentir. Já vai ser um grande começo. A obedecer, né? Já vai ser um grande começo. 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o... Quem é o espírito imundo? É aquele espírito que entra nas pessoas. Lembra que o pastor contou para você que viu um negócio estranho lá no sítio? Por que eu te contei a história? Porque ela está na Bíblia. Que quando você tira um coisa, vamos colocar um coisa, você tira um coisa de alguém, onde que ele vai? Olha o que está escrito aqui, irmão. Fica andando por aí, irmão. Porque assim como nós somos a casa do Espírito Santo, uma pessoa que está com uma coisa, ela é casa daquela coisa. Amém? Ela é casa daquela coisa. Quando você vai lá, expulsa ela da sua casa, para onde ela vai? Para a rua. E ela fica andando por aí, para lá, para cá. Olha o que a Bíblia está falando. Anda por lugares áridos buscando o quê? Você repousa onde? Na sua casa. Então o que ele está buscando? Uma casa para morar, porque ele foi expulso da dele. E aí a Bíblia diz que ele anda por uns dias. E aí chega lá na frente e fala, puxa, vou lá olhar a minha casa que me tocaram, ver como é que está. E aí ele volta. E aí a Bíblia diz que ele encontra a sua casa limpinha e adornada e entra nela. É isso que a Bíblia está falando? Você vê como o mundo espiritual é muito mais do que as pessoas imaginam, né? E aí a pessoa vem na igreja, primeiro dia, segundo dia, e fala, ai pastor, eu sou lá da igreja fulano de tal, eu estou ali não sei da onde, mas eu vim aqui porque eu sei que você ora, expulsa demônio. Eu sou só pastor das minhas ovelhas, só. Das outras não. Não tem obrigação. Porque quando você tira o espírito imundo que está numa pessoa, nem sempre você está fazendo bem para ela. Na maioria das vezes está fazendo mal. Porque a pessoa não é convertida, não está na igreja, não está com Jesus. E daí você arranca o troço que está nela. A pessoa vai no baile, sábado de noite no bar, toma uma cachaça. Quem que pega ela de volta? Daí ele vem e traz mais 7, a Bíblia diz. Mais 7. E daí o estado dela ficou muito pior do que estava quando ela veio aqui na igreja. E eu que sou um irresponsável, né? Porque eu quero aparecer, eu quero ser o bombuzão, né? Sai daí, demônio e tal, para a pessoa cair, aquela coisa toda que a gente vê por aí. Não é? Então isso só se faz quando é inevitável. Inevitável. E quem tem esse discernimento e sabe é o pastor. Por isso vocês têm pastor. Amém? 44.
Então diz, voltarei para minha casa, donde? E chegando acha o quê? Desocupado. Por que está desocupada? Porque o morador saiu, mas o Espírito Santo não entrou. Que a pessoa não se converteu, irmão. Ela não veio para a igreja para buscar Jesus, ela veio para a igreja para se livrar de quem está nela. Mas ela não quer Jesus. Ela quer continuar no mundo, no baile, na cachaça, na prostituição e onde quiser. Então, o que acontece? O bicho vem e pega de novo. E aí, irmão? Aí liga o parente da irmã e diz, pastor, será que o senhor pode vir aqui em casa 4 horas da manhã? Porque a minha mulher aqui pegou um troço nela, está caída no chão, tudo aqui gritando igual um bicho. Daí o bonzão, né? Vai ter que sair da sua casa de madrugada para ir lá para resolver esse problema, porque foi ele que criou. Porque não conhece a palavra de Deus, porque não tem sabedoria. Não é? João 15:3, escute isso, ela diz assim, ó, e vós fostes limpos pela minha palavra. Então quem tem que libertar você é a palavra de Deus. Isso só vai acontecer dentro da igreja. E você pode estar na igreja física ou na igreja virtual, não tem problema. Mas fazendo parte da igreja, debaixo da cobertura, participando das orações, participando dos cultos, se batizando. E quanto mais você buscar Jesus, mais você vai ficar limpo. Até que você fica 100% limpo. E aí quando o cara volta na tua casa, a tua casa está ocupada. Por quem? Pelo Espírito Santo. Porque você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. E aí ele não pode entrar, porque como é que ele vai entrar na casa se o Espírito Santo está lá? Agora, se o Espírito Santo não tiver, o que é que ele faz? Pula para dentro de novo. Quem está falando isso? Jesus. E chegando, acha desocupada, varrida e o que mais? A dor? Nada. 45. Então, vai e leva consigo quantos? E quanto é 7 mais 1? Quantos? Mas cabe 8 caboclo numa casa só? Sim ou não? Sim ou não? Hã? E do endemoniado gadareno, que a Bíblia diz que tinha uma legião. Você sabia que uma legião romana são 6.000 demônios? Uma legião, se for romana. 6.000. Num cara só. Por que o cara quebrava correntes? Ninguém podia prender ele em lugar nenhum. Porque dentro dele tinha 6.000 espíritos malignos. E ele tinha a força de 6.000 espíritos malignos. Porque quando uma pessoa está possuída por um espírito, ninguém consegue segurar. Porque não é um, são vários. Amém? Está fazendo curso de libertação já grátis. Já está começando a aprender. Então, aqui neste caso, nós estamos falando só de 8. E eu vou dizer para você, 8 é pouco, irmão. Porque é difícil você pegar alguém que está com problema que tem só 8. É difícil. A maioria tem muito mais. Nem sabe. E nem sabe. Leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, estava ruim, né? Como é que o pastor fala? Nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? E, entretanto, habitam aonde? Na vítima. O que é habitar, irmão? Morar. Ele passa a morar dentro da vítima. A vítima se torna um hospedeiro. Quem assistiu Alien? Vocês não vê cinema, irmão? Que tinha um hospedeiro. É um monte ali dentro. Sabia que o espírito, quando está dentro da pessoa, ele come pela boca da pessoa? Você nem sabia disso, né? Que ele sente o que a pessoa sente. Por que você acha que o espírito faz a pessoa se prostituir? Por que vocês acham?
Por que vocês acham que o Espírito faz a pessoa tomar cachaça, fumar charuto? Tá bonito, vocês acham? Ou é porque aquele Espírito que está ali gosta disso? E aí ele sobe no seu cavalo, porque é assim que ele chama, né? Sobe no seu cavalo e bebe, come, faz tudo que ele quer, se utilizando do corpo da pessoa. Aqui, ó, irmão, escrito na Bíblia, é isso. As pessoas não botam fé, mas está na Bíblia isso aqui. Habitam ali, moram ali, comem ali, dormem ali, tomam banho ali, ou não, né? Que tem uns que são espírito de porco, né? Desculpe. Né? Então, o último estado desse homem veio a ser pior do que o... Porque antes ele tinha um e agora ele tem quantos? Porque alguém não teve sabedoria e tirou aquele um. Então, às vezes, né, o pastor é obrigado a tomar decisões difíceis. Por isso que eu sou o pastor. E às vezes eu prefiro deixar um só na pessoa. E quando eu vou orar, eu sei que a pessoa tem quem está ali. Mas eu prefiro deixar ali, irmão. É melhor um do que 8. Você vai aprender isso quando você conhecer Jesus. Você vai aprender isso aí. Entendeu, irmão? Um só enche menos o saco do que 8. Conhece a música? Um elefante incomoda muita gente. Imagina quando chegar 8 elefantes incomodam muito mais. Não é? Então isso é Bíblia que eu estou te ensinando. A maioria das pessoas que está nos púlpitos nem conhece isso aí, irmão. Porque não lê a Bíblia, não tem conhecimento. Então a gente precisa aprender a palavra de Deus para parar de sofrer. Se aprender, assim há de acontecer também a essa geração que é a que recusou Jesus Cristo. Então Jesus, ele vem ensinando a sua palavra para mim e para você. Jesus, ele vem mostrando a sua palavra para mim e para você. Agora ele não tem obrigação de fazer nada, porque ele é Deus. Ele não tem obrigação. O que Jesus tinha que fazer por mim e por você, ele já fez. Ele já veio, ele já nasceu no ventre da Virgem Maria, não é, irmão? Já pregou o evangelho, já morreu na cruz, já ressuscitou, já apanhou, os caras já sacanearam ele. Ele já passou tudo que ele tinha que passar. Agora ele não tem que fazer mais nada. Agora quem tem que fazer somos eu e você. Que precisamos fazer o quê? Desde o começo eu estou falando, vou repetir. Obedecer. O quê? A palavra de Deus. Amém? Fica de pé que eu vou orar por você. Feche os seus olhinhos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua igreja. O Senhor nos deu uma mensagem hoje, um pouco mais dura, mas eu creio, Deus, que o Senhor exorta apenas aquele a quem o Senhor ama. E o Senhor nessa noite dá para nós uma demonstração do Teu amor por nós, nos exortando e nos ensinando a obediência à Tua palavra, que nós precisamos obedecer. E que através da obediência à Tua palavra, caminharemos na Tua presença e seremos abençoados. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conduza de acordo com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, para que sejamos ensinados Teus. Para que nós consigamos obedecer a Tua palavra e colocar ela, Senhor, em prática na nossa vida. Para que tudo vá bem, para que a gente ande na Tua presença e sejamos uma bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram, né? Levante as suas mãozinhas assim, que os obreiros vão entregar um envelopinho para você deixar a tua oferta aí. Vocês já viram que está caminhando aí, né? A reforma da igreja, né? Ainda não acabou. Mas cada domingo que você vier ao culto, ela vai estar um pouquinho mais acabada, né? Cada domingo que você vier, ela vai estar um pouquinho mais acabada, né? A galera está trabalhando bastante, se empenhando.
e nós vamos caminhando aí até acabar, né? Então, relaxem, respirem, que logo a gente acaba, tá? Enquanto isso, nós vamos caminhando aí, né? Acredito que domingo que vem já vai estar bem melhor, né? E no outro, bem melhor. E daqui a pouco acaba e está tudo certinho, né? Ainda tem bastante coisa para fazer, mas nós estamos nos empenhando, né? Precisa dar mais uns dias de sol para secar bem as paredes ainda, para poder dar a segunda mão de tinta, aquela coisa toda, né? Essa semana já vão colocar os ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado, enfim, né? Daqui a pouco está pronto aí, vai dando tudo certo. Feche os seus olhinhos que eu vou orar por você. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, e que o Senhor abençoe todos os dizimistas, ofertantes da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui, por favor. Amém, irmãos. Vamos orar? Fiquem em pé, por favor. Feche os seus olhinhos. Coloca o teu coração em Cristo. Senhor, eu quero aqui hoje apresentar minha igreja diante do Senhor, todo o nosso povo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Meu Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre essa semana que começa hoje. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa, que o Senhor possa abençoar a nossa família, que o Senhor possa, meu Deus, pôr a tua mão sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, quebrar, papai, tudo que está embarreirando a nossa bênção, a nossa vitória. Meu Deus, eu quero repreender o espírito da confusão, eu quero repreender, meu Deus, o espírito da divisão. Eu quero repreender, meu Deus, em nome de Jesus, todo o levante do inimigo contra a nossa família, contra a nossa casa. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor possa nos alcançar com o teu poder, com a tua graça. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas mãos, para que tudo aquilo que nós tocarmos, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. Senhor, que o Senhor venha guardá-los debaixo do teu sangue, que o Senhor venha livrá-los, meu Deus, de todo o mal em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor venha, papai do céu, colocar a tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero repreender o espírito do acidente.
Eu quero repreender, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o espírito do furto, o espírito do roubo. Em nome de Jesus, toda seta maligna, Deus, toda armadilha preparada contra nós, contra a nossa família, seja quebrada e lançada por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa dar livramento para o teu povo, que o Senhor possa dar livramento para as nossas casas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, Deus, para que a gente possa perceber todas as coisas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda com a tua mão poderosa, na autoridade e poder do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço que o Senhor nos conduza pelo caminho, que a nossa semana seja abençoada, que a nossa semana, Deus, seja abundante de alegria, paz e bênção, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós, agora e sempre. E todos dizem: vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.